Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo Jesus e também os nossos alunos da Escola Bíblica Discipuladora. Quero dizer que estou com saudades e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Durante esse tempo, estamos estudando sobre a dinâmica da igreja no século 21. Semana passada vocês estiveram estudando com o seminarista Charles Bernardo. Eu não pude estar com vocês, mas vocês ficaram em ótima companhia. E hoje nós vamos para a nossa lição 5. Já estudamos sobre o que é culto, uma vida vivida diante de Deus, celebrações, que são as nossas reuniões, o que é adoração. É o fruto, de uma vida que vive para Deus, em função de Deus. E semana passada nós vimos a prática, do que é culto, do que é celebração, do que é adoração, tendo como exemplo a igreja primitiva, que é o nosso modelo de igreja, E hoje nós vamos falar sobre a igreja hoje, como que ela deve ser. Quero dizer que eu estou muito feliz. Essa semana estive com algumas pessoas, com alguns irmãos, e pude perceber que os irmãos estão acompanhando as nossas aulas, até a forma de falar está diferente, Diminuíram aquelas perguntas. E aí, a igreja vai abrir quando? Tô com saudade. E eu estou muito feliz, porque estou percebendo que os irmãos que têm nos acompanhado têm entendido, têm estudado junto conosco a palavra de Deus e têm mudado a sua mentalidade. Isso é muito bom. E hoje nós vamos falar sobre a igreja hoje, como que deve ser. Nós já sabemos que a igreja sou eu e você. Vivemos um tempo totalmente diferente, um tempo, pelo menos eu nunca imaginei passar por ele, de onde as igrejas, os seus templos, os templos das igrejas, os templos físicos, estão fechados. Mas como vai ser essa dinâmica? Como que nós vamos lidar com isso? Até porque sobre nós paira uma incerteza, nós não sabemos quando tudo isso vai passar. Todos nós torcemos para que isso passe muito rápido, mas hoje ninguém tem uma previsão, uma certeza. Se vai ser agora, se vai ser final do ano, quando que vai ser. Mas o importante é saber que a igreja ela não pode parar. A igreja ela está espalhada por toda parte e ela precisa fazer a diferença onde ela se encontra. Por isso que nós vamos estudar sobre como que deve ser a igreja hoje. Não segundo o modelo da Lucélia, não segundo o modelo da primeira igreja batista em Aperibé, não segundo o modelo de qualquer outra pessoa. Mas nós vamos meditar sobre como que deve ser a igreja hoje, segundo a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui juntos, para que a gente possa então estar entendendo como que deve ser a igreja hoje. Aqui em Atos capítulo 6, é como se fosse uma continuidade de Atos capítulo 2, quando fala lá sobre a igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? Ela se dedicava ao ensino. A igreja primitiva ela tinha como prioridade a palavra de Deus. Ela partia o pão, eles tinham tudo em comum, a questão da comunhão, de se preocupar, de ser irmão verdadeiramente, e eles perseveravam na oração. E no finalzinho do capítulo 2, a gente vai ver lá
que a igreja ia crescendo. A palavra de Deus fala que Deus ia acrescentando cada dia aqueles que iam sendo salvos, porque era uma igreja que fazia diferença na vida das pessoas. As pessoas viam a diferença, então queriam também ser igreja, queriam fazer parte daquele grupo. Com isso, a igreja foi crescendo muito. E aqui a gente vai dar continuidade ao que vimos na aula passada. Atos capítulo 6 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, olha que importante, crescia não o número de pessoas, a quantidade, mas o número de discípulos, pessoas seguidores de Cristo Jesus. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Só uma pausa aqui no que nós lemos até o versículo 4. Estava crescendo muito o número de discípulos. E as pessoas começaram a reclamar porque eram poucos para atender a demanda de muitos. E assim eles começaram: as viúvas estão ficando de lado, isso daqui, eu não recebi uma visita ainda. Enfim, eles começaram a reclamar e os 12 se reuniram para escolherem pessoas para ajudarem nessa tarefa. Porque eles entendiam que eles precisavam dar prioridade a pregar ao ministério da palavra e à oração. Mas só que tinham outros ministérios que também mereciam atenção. Então, eles resolvem escolher pessoas para ajudá-los. No versículo 5, ele fala assim: tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. A gente percebe que na Bíblia dá um destaque. Outras pessoas foram escolhidas, mas a Bíblia deu destaque para este homem, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Muito importante a gente ressaltar, não era o número de pessoas, mas o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, pegando o gancho da igreja primitiva, foi crescendo muito e precisou de mais discípulos para atender a demanda que estava crescendo. Dentre essas pessoas que foram escolhidas, um foi Estevão, que a Bíblia fala que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A partir do versículo 8, nós vamos ver o que aconteceu com Estevão. E é o que acontece com os cristãos hoje também. Porque uma vida dedicada ao Senhor não é uma vida fácil. Inclusive, se tiver tudo muito fácil, muito confortável, alguma coisa tem de errado. Porque a própria Bíblia fala, o próprio Jesus fala que nós seríamos perseguidos. E a Bíblia também nos fala que essa perseguição
Não é nem contra a gente mesmo. Eles usam a gente, mas na verdade quem eles estão perseguindo, quem eles estão acusando, quem eles estão blasfemando é contra o próprio Cristo. E isso a Bíblia já nos alerta. Então aqui a partir do versículo 8 vai nos narrar o que acontece com esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Essas pessoas começaram a tentar arrumar argumentos. Posso dizer aqui que, na verdade, começaram a discutir sozinhos, porque Estevão, ele tinha argumento suficiente para debater, para falar com essas pessoas. Então, no versículo 11 fala assim: então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, eles foram agitando o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no no sinédrio. Muitas vezes acontece isso nos nossos dias também. As pessoas, elas começam a, vamos dizer assim, a falar do servo do Senhor de tal maneira que ela começa a colocar coisas na cabeça do povo, coisa na cabeça dos líderes, e começa a confundir na intenção de alguma maneira fazer parar, fazer com que esse servo pare de se dedicar à obra do Senhor. Até hoje nós vemos isso. E começa aquela agitação. Por isso que é muito importante, meu irmão. Eu tenho visto nos dias de hoje, a gente tem vivenciado muitas falácias, muitas pessoas falando muita coisa. E hoje, com o avanço das redes sociais, a gente percebe que tem muitas pessoas entendidas, estudiosos, né? E que vão e se acham dono da verdade, e aí a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter o que a gente vai chamar aqui de base, e que nós vamos ver que Estevão teve base, mas não qualquer base, não uma base teórica, não uma base fingida. Nós precisamos ter base na palavra de Deus, meus queridos, para quando, inclusive, pessoas vierem agitando com conversas, com falácias contrárias a um servo do Senhor, nós possamos saber identificar se realmente é verdade ou não. Na verdade, quem realmente estava falando a verdade é que foi preso, que foi caluniado, que levantaram falsas testemunhas. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia de um anjo. Por isso que é importante a gente ter base. Porque às vezes, no momento de muita falácia, de confusão, de muita acusação, inclusive, você conseguir ter paz, você conseguir transmitir paz,
só se você estiver verdadeiramente firmados na palavra de Deus. Porque senão você se deixa levar. É o que nós temos visto, a gente tem vivido esse tempo de isolamento social. Já passamos de 100 dias. Quantas coisas a gente já ouviu. A gente tem visto pessoas, antes, eu costumo dizer que antes a gente estava vendo pessoas morrerem do outro lado do oceano. Hoje a gente já consegue ouvir falar de pessoas próximas a nós. Hoje a gente pode dizer que o Covid está bem próximo. E com isso, conforme os dias vão passando, eu tenho observado a nossa igreja, a gente tem ligado para os nossos irmãos, a gente tem procurado saber como eles estão, a gente tem orado com eles. E eu tenho visto que as ligações que eu fiz no início, as pessoas estão diferentes, estão desesperadas, estão com medo, estão angustiadas, porque tudo é novo. Como ter paz em dias tão difíceis, em dias incertos, em dias que a gente não sabe nem sequer se vamos conseguir vencer o dia. Tem manhãs que a gente acorda assim, que a gente já fala com Deus assim, tomara que esse dia passe rápido. Diante de tantos desafios que a gente tem para aquele dia. Nossas cabeças estão confusas. Como ter paz? Mas Estevão estava sofrendo uma enxurrada de calúnia. Estevão estava indo para a prisão, inclusive para ser morto. Ele sabia do que esperava para ele. Mas aqui no versículo 15 fala: o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Sabe por quê? Porque Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, que nós vimos no início do capítulo 6. E lá na prisão, Estevão, ele precisou se defender. É o que nós vamos chamar de base. A igreja de hoje, ela precisa ter uma base sólida, uma base firmada na palavra de Deus. Quem que vai sobreviver esse tempo difícil que nós estamos vivendo? Aquele que tiver base. Estevão, então, diante do seu discurso no versículo 7, ele começa a discursar. E Estevão, ele começa no princípio, lá em Abraão. Eu não vou ler o capítulo 7 com os irmãos, mas eu convido você a fazer essa leitura minuciosamente, prestando bastante atenção nesse discurso de Estevão. E ele começa lá falando sobre Abraão, que Deus falou: sai da tua terra, de sua parentela, vai para um lugar distante. Fala então da fidelidade de Abraão. Fala o que Abraão enfrentou e venceu. Depois Estevão entra lá na descendência de Abraão, né? E fala sobre José, que José também foi perseguido. José também enfrentou dias difíceis. Mas no final ele venceu. Venceu não porque ele por si só, porque nós mesmos não temos condições de vencer guerra nenhuma, situação difícil nenhuma. Mas José venceu e ajudou a sua família, porque José se manteve centrado e José tinha base. E ele continua narrando, Estevão, o seu discurso era, e ele vai lá para Moisés. O que aconteceu quando Moisés nasceu, onde que Moisés foi criado. E lá, depois de 40 anos, Deus então chama Moisés para conduzir aquele povo. O que Moisés passou com aquele povo ali no Egito reclamando? Eu fico imaginando que situação difícil Moisés enfrentou.
Deus, igual o maná, tantas maravilhas Deus realizou no meio daquele povo e o povo só reclamava. E Moisés ali firme, mas Moisés só não se manteve firme porque Moisés não estava só, mas estava com Deus. E aí ele relata Josué, relata Salomão, e ele vai no seu discurso então falando, mostrando para aquelas pessoas que independente do que ia acontecer com ele sabia bem em quem ele cria. Igual Jó, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, você sabe. Você tem convicção, você tem base suficiente para enfrentar qualquer situação adversa? Ou na primeira situação adversa você se desespera? Você inclusive abandona Deus porque, Deus não existe. Tudo isso acontecendo, Deus não existe, não. Nós precisamos. Eu tenho escolhido esse tempo para mim, tampar os meus ouvidos para as falácias e focar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus me ensina? O que a palavra de Deus me traz? Foi assim com Estevão também. E aquele povo, e vendo Estevão, tem um filme que eu até te convido, se você tiver oportunidade, Deus Não Está Morto. Tem o 1 e o 2, de um jovem na faculdade, que ele foi desafiado pelo seu próprio professor a provar que Deus existia. Hoje nós também estamos sendo desafiados a todo tempo a provar se realmente somos igreja, como que nós vamos resistir esse tempo com os templos fechados. Estamos vivendo momentos de muita calúnia, de muitas falácias. Como que nós vamos? Firmando na palavra de Deus. E lá no versículo, no finalzinho aqui, no versículo 54 do capítulo 7 de Atos, diz assim: ouvindo isso, os homens que estavam ali no Sinédrio, ouvindo o discurso de Estevão, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha só, a raiva era tanta que aqueles homens pareciam até animais, né? Rangeram os dentes para Estevão. Mas Estevão, versículo 55, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: aqueles homens estavam furiosos, eles estavam rangendo os dentes, eles estavam loucos para destruir Estevão. E como que Estevão estava diante disso tudo? Estevão disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu.
Agora eu te pergunto, Estevão estava cheio do Espírito ou não? Ele pede, inclusive, para que Deus não levasse em consideração os atos daquelas pessoas. Como se Estevão, naquele momento, ele estivesse perdoando aquele ato, perdoando aquelas pessoas, intercedendo por elas. E então, após perdoar aquelas pessoas, Estevão, então, ele adormeceu. Estevão, ele tinha convicção, ele tinha base do Deus que ele servia. Ele tinha um passado, ele ouviu falar daquelas pessoas no passado, que elas tinham enfrentado também momentos difíceis, mas que elas tinham vencido. E Estevão, ele tinha convicção que se ele morresse, ele sabia para onde ele ia. Por isso a morte não trouxe desespero para Estevão, pelo contrário. Ele sabia muito bem para onde ele estava indo. E Estevão, ele fez a diferença no seu tempo, ele marcou o seu tempo. Aqui fala que ele, ao jogar, aqui fala assim, ó, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Todos nós sabemos quem foi Saulo. Começou como Saulo, inclusive, Saulo estava ali. Ele fazia parte daquele sinédrio. Ele viu a forma como Estevão foi. E lá na frente, Saulo teve a sua conversão, que começou lá atrás com Estevão. Ele se converteu e se tornou um grande homem de Deus, que inclusive a palavra de Deus chegou até nós por causa da sua bravura. E a gente pode ver nos relatos de Paulo que ele também teve a mesma convicção que Estevão. Nós precisamos consolidar a nossa base. A gente precisa saber defender a nossa fé. Por que você é igreja? Porque se você sofrer ataque, como que você vai se defender? Qual base você vai buscar? Bases de internet? Bases do que os outros falam? Não. Jó também ele teve base. Nós precisamos ter base. A igreja de hoje precisa ter base. E a nossa base está aqui. Qualquer pessoa ou qualquer palavra que não venha daqui, te aconselho a sair fora. E uma outra lição que a gente aprende aqui, a gente precisa contextualizar, trazer para os nossos dias. Interessante que a Bíblia, ela foi escrita tantos anos atrás, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas ela foi escrita tantos anos atrás e ela continua viva. E em Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. As nossas ações, tudo tem que passar pelo filtro da palavra. E a gente não pode esquecer. Eu tenho falado, a gente
os educadores de uns tempos para cá, a gente tem discutido muito, falado muito sobre esse assunto, sobre uma educação cristocêntrica, uma educação cristã voltada para a palavra e firmada em Cristo Jesus. E ao chegar aqui, eu tenho falado muito sobre isso, que a gente deve pregar a palavra. A gente vê por aí, igual eu trabalho muito com crianças também, a gente vê por aí as tias contando tantas histórias bacanas, legais, mas não são histórias da Bíblia. E eu tenho falado com as nossas crianças, eu tenho procurado trazer na linguagem delas, mas eu tenho pregado a palavra. E experiências eu tenho vivido, crianças sendo alcançadas pela palavra, crianças pequenas que conseguem entender, que estão procurando mudar dia após dia. E eu fico pensando, se uma criança consegue entender, imagine um adulto. Mas sabe por que uma criança é capaz de entender? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós não podemos perder tempo. Nós precisamos, desde do menor até o maior, nós precisamos ensinar, pregar e falar da palavra de Deus. Sem dar rodeios, sem querer enfeitar muito o pavão. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Estou há 18 anos como educadora cristã. E eu tenho percebido que aquele que prega a palavra, aquele que realmente ensina a palavra, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir, sabe por quê? Porque não querem mudar, não querem ser transformadas pela palavra. Mas aqueles que contam história, que fazem das suas pregações, dos seus estudos, como se fosse um livro de autoajuda, aqueles que ficam enchendo as nossas crianças de tantas coisas menos da palavra de Deus, muitas vezes esses são mais bem vistos do que o que realmente investe, prega e fala da palavra de Deus. E eu tenho falado que eu tenho feito a minha parte. Eu tenho pregado a palavra, porque é ela que vai transformar, é ela que vai penetrar, é ela que vai se contextualizar ao tempo. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Não vamos dizer que é o mesmo tempo de quando a minha mãe ia. Eu lembro a minha mãe, por exemplo, oração. Era segunda-feira, 3 horas da tarde. Quantos cultos de oração fica a minha mãe 3 horas da tarde, segunda-feira? Hoje marca um culto de oração 3 horas. Se bobear, nem quem marcou vai estar presente. Porque a dinâmica, tudo muda. E que bom que muda. A única coisa que não pode mudar é a palavra de Deus. Mas nós podemos sim nos contextualizar. E é isso que nós temos feito para este tempo. Hoje não temos desculpa. A única coisa que nós precisamos fazer é filtrar. Porque hoje, por causa dos templos estarem fechados, foi todo mundo para as redes sociais. E você precisa ter um filtro como? Por exemplo, estou aqui ministrando a aula dessa manhã. Pega a sua Bíblia. Marque os pontos. Eu tenho mandado para os meus alunos no privado, através do WhatsApp. Tem dúvida? Tem perguntas? Não, vai parecer bobo. Não, pergunte.
Tire as suas dúvidas. Levante alguma questão. Questione. Nós estamos aqui para isso. E se eu não souber, porque eu também não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Vamos pesquisar juntos. Vamos buscar juntos. Vamos aprender e crescer juntos. O que nós não podemos é se perder no tempo da adversidade. Pelo contrário, nós precisamos estar cada dia mais fortalecidos. A igreja de hoje que vai fazer a diferença, a igreja primitiva marcou o seu tempo. A igreja primitiva fez a diferença no seu tempo. Tanto é que ela virou modelo para a gente. Qual é o nosso modelo de igreja hoje? A igreja primitiva. Qual será o modelo de igreja que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos terão? É a igreja que nós vamos construir, que nós vamos reforçar nos tempos de hoje. E eu quero que os meus filhos, que os meus netos, eles tenham referências de igrejas fortes, de uma igreja que venceu uma pandemia, algo mundial, mas venceu. Passou por ela com um rosto sereno, com paz, com base para discursar contra todos aqueles que o acusavam. E deixou algo para eles. Essa é a igreja. A igreja de hoje é aquela que vai precisar ter base e que vai precisar se contextualizar. Lembrando que essa igreja, com base na palavra de Deus e contextualizada, essa é a igreja que fará a diferença. Não só nessa geração, mas fará a diferença para gerações futuras. Quando nós nem mais estaremos aqui, mas as pessoas vão olhar para trás e vão ver aquela igreja, a igreja de Cristo Jesus. Ela fez a diferença porque ela tinha base e ela soube se contextualizar diante do momento. Que possamos prosseguir como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E para fechar, eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que fala assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Nós já estamos sofrendo. Os dias que nós estamos passando está sendo difícil para todo mundo. Todo mundo. Alguns sofrendo com as questões financeiras, outros com a saúde e com desespero. Enfim, não está fácil para ninguém. Mas ele fala assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Nós também, se está ruim agora, a gente não sabe o que vem. Se vai melhorar, se não vai. A única coisa que a gente tem é esperança. Mas não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu encerro a nossa aula nesta manhã com esse versículo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, permaneça firme na fé em Cristo Jesus. E fique tranquilo que Ele mesmo nos dará como recompensa a coroa da vida. Foi assim com Estevão,
Foi assim com Paulo. Foi assim com os servos no passado. E não será diferente com a gente. Que nós possamos seguir em frente como igreja, fazendo a diferença, impactando vidas. Estevão impactou Saulo. Quem você está impactando? Com a sua base, com as suas convicções? Ou pelo contrário, você está sem base nenhuma e inclusive está levando pessoas para o buraco, com o seu desânimo, com a sua falta de fé, com o seu pessimismo. Pense nisso, pense nisso. E que juntos possamos ser modelo para a geração futura. Que Deus continue te abençoando. Se você, a gente fez 5 lições trabalhando nesse tema, dinâmica da igreja, no século 21. Aprendemos muito, foi muito bom. Eu cresci muito, eu aprendi muito. Nós vamos continuar aprendendo. Mas de repente você está vendo esse vídeo, essa aula, não viu as 4 aulas para trás, eu te convido. E de repente você viu assim, vou ver só por ver. Eu te convido a voltar nessas aulas, a pegar a sua Bíblia. E assim, num tempo sem pressa. Não veja simplesmente por ver para falar, tá paga a minha aula de hoje. Não. Senta, medita, questione, pergunte. Eu vou deixar meu zap no final desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum questionamento, faça. Mas não deixe. Compartilhe, inclusive, com outras pessoas, para que outras pessoas também venham aprender. Mas não deixe de estudar a palavra de Deus. Porque a igreja de hoje é aquela que tem a sua base firmada na palavra. E por isso ela faz diferença. Que Deus a todos abençoe. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. E semana que vem estaremos de volta. Um abraço.